Sabe o que é a empresa dele? Blue Book. Em homenagem às notas de Wittgenstein. É a mais popular ferramenta de busca da internet do mundo. Processa uma média de 94% de todas as solicitações de busca da internet. Você tá certíssima. Todo celular, quase todos, tem um microfone, uma câmera e um meio para transmitir dados. Aí eu simplesmente liguei todos os microfones e câmeras da porra do mundo inteiro e redirecionei os dados através do Blue Book. Boom! Recursos ilimitados de interações vocais e faciais. Você craqueou os celulares de todo mundo? E todos os fabricantes sabiam que eu estava fazendo isso também. Mas eles não podiam nem me acusar sem admitir que estavam fazendo isso também. We know that Google is tracking us. We agree to it when we set up our phones. So we wanted to figure out what exactly Google is learning about us throughout the day. So here's what we're going to do. We have two identical phones. The only difference between these two phones is this one is in airplane mode. Both of the phones lack a SIM card, and they haven't been set up to access any Wi-Fi networks. So for all intents and purposes, these phones have no connection to a data network. We're going to keep them with us throughout the day. And while I travel around DC, we're going to figure out just what Google is finding out about me. Our tour around town was a 14-mile journey that lasted more than an hour. The entire time, the phones had no access to the internet. Oh my goodness. Not a Wi-Fi connection and not any cellular data service. It almost seemed quaint to assume that Google wouldn't even be able to collect data on me. Google's business model is simple. Collect data on its users and then use that data to sell targeted ads. It's a business model called surveillance capitalism. But does that critical data collection work even when your phones aren't connected? And we've got both of our phones exactly how we left with them. The only difference, really, I snapped a couple of bad selfies at the National Cathedral, but otherwise they have stayed in my pocket for the entire day. So let's find out what they know. This is our man-in-the-middle device. It's basically a Wi-Fi network that these phones are going to connect to once we turn their Wi-Fi on. It's going to pass data through it on the way to Google, but on the way, we're actually going to get a copy of the same data that Google's going to get. We'll be able to decrypt it and then find out where we've been throughout the day. Within minutes, the numbers rolled in. The phone that wasn't on airplane mode registered more than 100 locations, 130 activities, and even 152 barometric readings. As soon as it hooked up to our Wi-Fi, it transmitted 300 kilobytes of data straight to Google. The phone even logged our exact locations, tracking us all around town, the Capitol, the hospital, the school, and the cathedral. Now you may notice what's missing here is the exact route that we took, but it got that data too. It knows when I got out of the car. The metadata has a time log down to the very second, tracking everything when they think that you're walking, riding, and yes, even getting out of the car. Okay, so you're thinking, this isn't a big deal, I'll just put my phone in airplane mode. Yeah, we thought of that too. This is the other phone that we had with us that no SIM card also remained in airplane mode the entire time. Let's see what kind of data it captured. The phone with airplane mode activated actually logged more locations and activities than the other phone, and it also transferred hundreds of kilobytes of data to Google as soon as it was activated. The only thing that's missing from this map is our stop at the Children's Hospital, but it still knows we were there. There it is. Exiting vehicle, 100% accuracy. Through complicated user agreements and free software, Google gets users to sign away their privacy for nothing. They're even following you in the places that most people would expect total privacy. Government buildings, a children's hospital, a private school, a church. Every move you make, every step you take, Google is watching you. Você vai perceber que, para controlar as pessoas, você tem que saber o conteúdo de suas comunicações. Então, na década de 50, o Reino Unido e os Estados Unidos decidiram juntos criar a maior rede de espionagem do planeta. Por garantia, todas as comunicações entre russos e espiões ou aliados foram monitoradas. Este sistema permanece sendo atualizado continuamente desde o dia em que se tornou operacional.
O nome do sistema é Echelon, e é construído por uma vasta rede de pontos de escuta, computadores extremamente avançados, um enorme número de pessoas, parabólicas e escutas telefônicas. Os computadores da Echelon capturam todas as comunicações através da internet, celulares, telefones fixos, televisores e transmissões de rádio, comunicações via satélite, privadas, militares e diplomáticas, e escutam toda e qualquer palavra. Os computadores trabalham com uma lista de palavras-chave, e quando uma mensagem contém uma ou mais palavras, ela é direcionada a um especialista que examinará a mensagem. Se a mensagem for suspeita, certas medidas poderão ser tomadas. Os centros da Echelon estão ao redor do mundo, mas aqui estão os locais mais conhecidos. Minuit Hill, Norte Yorkshire, Inglaterra. HARP, Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência, Alaska. Pine Gap, próximo a Alice Springs, Território Norte, Austrália. Pine Gap é um complexo com antenas de radar, uma gigante central de computadores de cerca de 20 edifícios auxiliares. O setor de análise de sinal da central de computadores é constituído exclusivamente por analistas da CIA e NSA. Dentro dos Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, a NSA pode se conectar em todas as chamadas telefônicas, até mesmo ler qualquer mensagem que entrar, sair ou transitar pelo país. Atenção, usuários de Android. Eu tenho uma notícia. Bom, você já deve saber, mas você deve estar sendo espionado pelo Google. Isso não é novidade, né, gente? É o seguinte. Fizeram um estudo aí, pegaram um Android ligado, porém sem mexer nele, deixaram ele ali 24 horas. Sem mexer, deixa ele ali. E depois fizeram uma varredura e viram que o Android fica enviando dados pro Google o dia inteiro. Nessas 24 horas, foram 900 vezes que ele enviou dados pro Google. Cerca de 14 vezes por hora enviando sua geolocalização. Inclusive, quando você tá com o Wi-Fi desligado, ele também compartilha informações por Wi-Fi. É um negócio meio esquisito. Também fizeram um teste com o iPhone e viram que o iPhone é 50 vezes menos. Na verdade, a geolocalização ele enviou só uma vez por dia. E fica enviando os seus dados. Então, raspa o zóio que as empresas tá te vigiando, tá te fistulando tua vida. O reencontro, um ano depois de chacoalharem o planeta com revelações que expuseram os maiores segredos do sistema de espionagem dos americanos e seus aliados. Desta vez num quarto de hotel em Moscou, a milhares de quilômetros de Hong Kong, onde o ex-agente da NSA, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Edward Snowden, entregou ainda não se sabe quantos documentos ultra-secretos para o jornalista Glenn Greenwald, americano radicado no Brasil, e para a documentarista, também americana, Laura Poitras. Os documentos, publicados principalmente pelo jornal inglês The Guardian, pela TV Globo e pelo americano Washington Post, revelaram que os americanos monitoram bilhões de pessoas no planeta, registrando a chamada metadata. Quem falou com quem, quando, por quanto tempo. Também registra todo o conteúdo de comunicações por e-mail, telefone ou redes sociais de vários países. Espionam empresas, a chinesa Huawei, de tecnologia de comunicação, a Gazprom, estatal russa de gás e petróleo, e a brasileira Petrobras. Até o Ministério das Minas e Energia do Brasil foi hackeado com a ajuda da espionagem do Canadá. Chefes de Estado têm suas conversas telefônicas e até mensagens de texto interceptadas. A presidente Dilma Rousseff foi um dos alvos. A chanceler alemã Angela Merkel também descobriu que suas ligações eram ouvidas e reagiu forte. O assunto foi parar na ONU. Embaraçou autoridades americanas, pegas no flagra, espionando aliados. Edward Snowden se apresentou como responsável pelo vazamento logo que os primeiros documentos foram publicados. Segundo ele, para evitar que inocentes fossem perseguidos. Mas desde então, se afastou dos holofotes. O fundador do Facebook assumiu a culpa e pediu desculpas pelo uso de dados de milhões de usuários por uma empresa de consultoria em campanha política. O presidente do Facebook deu explicações sobre o uso de dados de usuários por uma consultoria britânica, a Cambridge Analytica. Mark Zuckerberg afirmou aos parlamentares, alguns visivelmente pouco familiarizados com a tecnologia, que a plataforma não teve uma visão completa da responsabilidade que tinha. Disse que foi um grande erro e pediu desculpas. Do lado de fora do Congresso, um grupo de manifestantes colocou 100 bonecos em tamanho real de Mark Zuckerberg com a inscrição: "Conserte o Facebook".